É isso aí, tribal! Você deve estar estranhando, eu tô com a camiseta do Batman dançando, mas o Batman dançava, pelo menos o Batman do Adam West. E é sobre esse programa, sobre a série Batman dos anos 60 que a gente vai falar agora. Espero que você goste, tribal, porque é um programa muito divertido e você vai ver um morcego como você nunca viu. Estrelando Adam West e Burt Ward. Salve, salve, tribais de todo o planeta, de todos os universos, tudo bem? Hoje vamos falar aí de um verdadeiro clássico da cultura pop, de uma das séries mais queridas, mais influentes, mais amadas de todos os tempos, o Batman de 1966, que eu vou chamar aqui de o Batman do Adam West. Depois eu vou explicar o porquê, pra gente poder entender a importância dessa série e por que ela é tão legal. Vamos aí voltar no tempo. A década de 60 foi uma década de grandes mudanças na humanidade, principalmente mudanças culturais. E a série foi feita em 1966. Vamos contextualizar, tribal, para você entender? Olha só o que aconteceu em 66. Foi na década de 60 que começou aí o conceito de pop art, né, com Andy Warhol, e de 1965 para frente começou o que a gente chama de contracultura. Olha só, tribal, o que aconteceu de importante só no ano de 1966. Os Beatles gravaram Revolver, que é um dos discos mais importantes da carreira da banda. Os Beach Boys gravaram nada mais nada menos que Pet Sounds, que é um dos discos mais intrigantes e influentes do rock and roll e da cultura pop, que veio influenciar depois o Sgt. Pepper's. E nesse ano foi formado o Jackson 5, que o Michael Jackson era a estrela principal junto com seus irmãos, faziam funk, soul, toda aquela música bem dançante, bem rítmica mesmo. E foi nessa época que um produtor de televisão, William Dozier, teve a ideia de levar para a televisão um programa que tivesse aquela mesma dinâmica dos seriados antigos, né? Que ele teve acesso a vários seriados antigos e ele viu que o pessoal se divertia muito e ele quis levar aquilo para a televisão. Pronta essa ideia, ele conseguiu os direitos do personagem Batman e resolveu levar para a televisão, só que de uma outra maneira. É que muita gente torce o nariz, principalmente os fãs mais radicais, para o seriado do Adam West, porque ele tem um tom muito humorístico, né? Ele tem um tom que eles chamam de camp, que seria aquela coisa que não se leva muito a sério, né? Mas acontece que ninguém talvez se recorde, ou então talvez não pesquise, é que o próprio Batman, na época, nos quadrinhos, ele não era esse Batman que todo mundo conhece hoje. Um personagem mais soturno, mais frio, mais distante, noturno. Não. O Batman nessa época, e vocês vão ver aqui várias capas que nós vamos mostrar para vocês aqui, o Batman ele tinha tons de ficção científica. Os vilões eram bem exagerados, eram bem caricatos. Para vocês terem uma noção como eram as histórias do Batman nessa época. O Batman tinha um cachorro, que era o Ace, né? Em inglês aqui ficou como o As. Havia um duende de outra dimensão que volta e meia ele aparecia, ele era fã do Batman, para ou ajudar ou para causar algum problema para o Batman entrar em ação, porque ele era muito fã. Em inglês era o Batmite e aqui no Brasil ficou Batmirim. Sim, o Batman que você conhece aí não era bem esse personagem, né? Tinha toda essa pegada aí meio infantil, meio surtada até. Então foi com essa imagem dos quadrinhos que o Batman migrou para a série de televisão. Ele deixa pistas deliberadamente para nos confundir. Pistas que podem ou não podem nos levar ao verdadeiro crime que ele planeja. O verdadeiro crime? Precisamente, inspetor. Escolhida a abordagem da série, faltava apenas o elenco. Então,
quem seria aí o Batman, né? Vários candidatos se apresentaram, inclusive um ator chamado Lyle Wagner, que ele foi recusado, ele não ganhou o papel, mas depois ele ganharia um papel no seriado de um outro personagem da DC, como Steve Trevor no seriado da Mulher Maravilha. O ator que ganhou o papel e ficaria marcado para sempre foi um ator que fazia um comercial do chocolatado Quick. Esse ator chamava-se Adam West. Ah, Captain Q. Join me in a glass of delicious chocolate quick, won't you? Thank you, Doctor. I could use some energy. Adam West, que até então havia feito poucas séries, pequenas participações em alguns filmes, ele vai comprar a ideia do projeto, ele vai fazer do seu Batman uma coisa inesquecível, marcante na cultura pop. Quando eu disse que esse programa ia chamar o Batman de Adam West, depois eu vou mais pra frente explicar qual foi a influência que esse ator teve aí em várias gerações. E para fazer o Robin foi escolhido um rapaz aí de 19 anos chamado Burt Ward, que impressionou os produtores pela sua vivacidade, pela sua inquietude, ele não parava quieto a todo momento. Ele veio criar um dos maiores bordões do personagem que a gente vai comentar aí depois mais pra frente. O elenco de apoio foi composto por Neil Hamilton, que seria aí o comissário Gordon, e para fazer o Alfred foi contratado Alan Napier, que era um ator experiente na época, que havia até feito um filme com Sean Connery, dirigido pelo Hitchcock. E para fazer um personagem que não existe nos quadrinhos, né, nem veio a aparecer posteriormente na mitologia do Batman, o Chefe O'Hara, que seria aí praticamente um subordinado do comissário Gordon, foi contratado o ator Stafford Rapp. Outra adição importante que apareceu nos quadrinhos, que pouca gente sabe, é a tia Harriet. A tia Harriet é a tia do Dick Grayson, que vem visitá-los de vez em quando e fica ali na mansão, e eles tentam esconder a todo momento que eles são o Batman e Robin, né, e tentam fugir. Ela traz vários momentos cômicos para a série. E os vilões? Cuidado, Charada! Uma das melhores galerias de vilões dos quadrinhos é consenso, é a do Batman. Muita gente considera a melhor. E para fazer os vilões nessa série, grandes astros de Hollywood à época foram convidados. Quem fazia o Coringa era o César Romero, um grande astro de Hollywood na época, fez vários filmes importantes. E uma coisa interessante é que para a maquiagem do Coringa, ele cobriu o bigode, ele se recusou a raspar o bigode. E se você olhar bem de perto o Coringa, dá para perceber uma saliência. Aliás, bigode em Hollywood tem sido um problema, né? Você já viu o que aconteceu com o Henry Cavill na questão da Liga da Justiça. Talvez você conheça o ator que faz o Pinguim, o Burgess Meredith, pelo papel que ele teve num clássico do cinema. Ele era o treinador do Rock Balboa, no primeiro. Então, aquele senhorzinho que aparece treinando o Rock era o Pinguim na série do Batman. A Mulher Gato, ela teve 3 intérpretes. A mais famosa delas foi Julie Newmar. Ela mesmo fez o traje dela para Mulher Gato e também ela foi considerada um símbolo, inclusive tendo fora do seriado uma amizade muito estreita com o Adam West. Outra atriz que fez a Mulher Gato, no filme de 66, que a gente vai falar daqui a pouco, e em alguns episódios da série, foi a modelo Lee Meriwether. Ela tinha até uma certa semelhança com a Julie Newmar, e elas fizeram com muita competência a Mulher Gato, e elas ficaram no imaginário dos fãs durante muito tempo. Inclusive, grande parte da fisionomia delas foi transportada para os quadrinhos. Outra Mulher Gato muito interessante que apareceu em poucos episódios é Eartha Kitt. Eartha Kitt era uma cantora de jazz que inclusive fazia uma coisa muito interessante, ela fazia o ronronar do gato como se fosse aí uma cantora, né? E ela ficou muito marcada e também muitos fãs se lembram dela como a Mulher Gato. Outro vilão que marcou também nessa época é o Charada. Ele foi interpretado por 2 atores. O mais famoso deles, inclusive era amigo pessoal do Adam West, era o Frank Gorshin. Ele tinha uma risada característica e ele tem aquele lado todo exagerado do Charada. Na segunda temporada, o Charada foi interpretado por John Astin, que era muito diferente fisicamente do Frank Gorshin, tinha até um bigode, e ele não é muito lembrado pelos fãs, mas também fez o papel com competência. Outro personagem que veio dos quadrinhos foi o Sr. Frio, que foi interpretado por 3 atores. Primeiro por George Sanders, em apenas um episódio, depois por Otto Preminger, até ele tinha uma careca, e o terceiro Sr. Frio, adivinha quem era? Um senhor ator, inclusive fez o maior sucesso, um dos maiores western de todos os tempos, Eli Wallach. Como eu disse, o Tribal,
muitos atores consagrados de Hollywood, eles queriam participar da série como vilões, porque a série, depois a gente vai comentar, ela virou uma verdadeira mania. Outro personagem interessante, o Rei Tut, era interpretado por Victor Buono. Victor Buono era um ator que participava de várias séries da época, Viagem ao Fundo do Mar, entre outras. E ele vai fazer um personagem muito interessante. Ele sofre uma pancada na cabeça, ele acredita que é o Rei Tut, um faraó do Antigo Egito. Agora, as características marcantes da série, né? Um dos desenhistas principais dessa época, o Dick Sprang, a própria abertura fazia menção aos quadrinhos, né? Começava com o Batman e o Robin correndo. Batman! E você vai ver, Tribal, que o Batman da abertura da série, ele remete aos desenhos do Dick Sprang, dos quadrinhos, né? Bem calcado mesmo nele. A música, então, era um rock muito legal, foi aí muito marcante durante muito tempo. Muita gente conhece o Batman, ouve falar do Batman e já fala Batman. Então, também essa música baseada ali, bem típica dos anos 60, e é uma das características marcantes da série. O chefe O'Hara, ele não sai do lado do comissário Gordon, eles ficam o tempo todo ali conversando, eles chamam o Batman pelo telefone, um telefone vermelho. Vou chamá-lo. E há uma lenda sobre essa série que o ator que fazia o comissário Gordon, o Neil Hamilton, ele levava a sério os diálogos, então dá pra perceber ali na hora que ele fala de uma voz impostada mesmo. Então, os dois só ficam dentro da sala do comissário Gordon e o chefe O'Hara fica sempre ali do lado, dando palpites, né? O que acham, homens? O'Hara? Inspetor Bashi, sabem resolver isso? O Alfred, muitas vezes, ele atua como super-herói, incrível que pareça. O Alfred, ele, em algumas cenas, ele veste uma máscara igual a do Robin e com a roupa de mordomo e sai na rua dirigindo o Batmóvel e muitas vezes aí andando de patinete para salvar os heróis. Então era uma coisa assim bem escrachada mesmo, né? E todos os vilões tinham ajudantes, capangas, que vestiam de uma forma semelhante, né? Entre si, ou então de uma forma temática para seguir o vilão. E esses capangas eram os que mais apanhavam na série. Inclusive as lutas dos capangas com o Batman e o Robin são um capítulo à parte. Daí que vieram aquelas onomatopeias. Quando eles lutam, sai um soque, plam, é muito engraçado isso, né? Então é como se tivesse os quadrinhos trazidos para televisão. O próprio ângulo das câmeras dava a impressão que era uma coisa muito surtada, muito dinâmica. A roupa, os uniformes, todos muito berrantes, de cores vivas, né? Típico da coisa da pop art. Outra coisa marcante na série é o Batmóvel. Quem não gostaria de dirigir aquele carrão que é um Ford Futura pintado de preto e vermelho? Inclusive, existem várias cópias no mundo aí, tem gente que paga muito dinheiro para ter esse carro, né? Para dirigi-lo. A própria marca de brinquedos Hot Wheels tem várias miniaturas deles, então foi um carro que marcou época e todo mundo queria dirigir aquele carro. Outra coisa interessante é quando o Batman e Robin subiam a bate-corda pelas paredes, eles subiam bem devagarzinho e o Adam West falava uma coisa assim bem, temos que andar com segurança, Robin, essas coisas. Quem abria a janela, porque todas as vezes que eles subiam, alguém abria a janela, eram convidados de Hollywood. Para vocês terem uma ideia, Jerry Lewis apareceu como convidado abrindo a janela, Sammy Davis Jr., que era um astro na época, também abriu a janela. Vários convidados apareciam ali fazer uma ponta. E outra característica importante também foi a que eu disse antes. O Burt Ward simplesmente ele criou um bordão pro Robin que seria santo alguma coisa, Batman. Ele fazia assim com a mão, santo vilão. Isso aí inclusive foi levado mais adiante pros desenhos. Então vamos lá, Dick. Quer pescar um pouco?
Santa Barracuda! Santo isqueiro, ele nos tapeou! O que é isso? Ih, Santa Vitrine! Uma porta de vidro à prova de bala! Agora, o que fazia sucesso mesmo, além do Batmóvel, com os fãs, era que o Batman sempre terminava um episódio num apuro, numa armadilha bolada pelo vilão. Aí aparecia na tela. Você está ligado nisso? Será que o Batman vai escapar? Até eles faziam um trocadilho meio sem gracinha. Como que será que o Batman vai sair dessa? Aí nos veremos na próxima semana, nesse mesmo horário, nesse mesmo Bate-Canal. Aí você ficava louco para saber que, lógico, o Batman escapava. Isto significa final de ato. Serão as identidades de nossa dinâmica dupla reveladas para o mundo inteiro? Este é o fim da carreira deles como homens da lei? Eles podem evitar o desastre. Respostas amanhã, na mesma bate-hora, no mesmo bate-canal. É uma coisa que ninguém entendia, né? Poxa, o vilão pegou o Batman, estava ali em defesa, já acaba logo com ele, né? Não, o cara vai. Ele não só prendia o Batman, como ele ia explicar o plano que ia acontecer. Bom, quando o comissário Gordon chamava o Batman, o Bruce Wayne atendia, né? Ninguém sabia para onde, não tinha bina, né? Ninguém sabia para onde estava fazendo a ligação, esse telefone vermelho. O Bruce Wayne e o Dick Grayson, eles desciam num cano, como se fosse um cano de bombeiro. E eles já desciam vestidos, na hora que eles chegavam na Batcaverna, eles já desciam, né? Não sei o que acontecia no meio do caminho lá, que já desciam, mas ninguém se preocupava com isso, era diversão pura. Ligar baterias atômicas! Acelerar turbinas! Tudo ligado, Robin. Todos esses atores interessantes, todas essas características fizeram Batman um verdadeiro sucesso. Criou-se aí no mundo uma Batmania. Adam West, em entrevistas, disse que até o Papa, uma certa vez, disse assim: eu sou muito fã do senhor Adam West. E ele comentou também que vários atores de Hollywood, como Steve McQueen, entre outros, eles iam até o estúdio onde estava gravando a série para pedir autógrafo. Ele apareceu em várias capas de revista, na época, o mundo inteiro comentava isso, então foi uma verdadeira febre. Isso que tornou o Adam West um superstar, e o Burt Ward também, de uma hora para outra. Muitos atores de Hollywood queriam participar da série, davam uma audiência estupenda. Então a combinação de todas essas características que comentei agora há pouco, tornaram aí a série uma verdadeira mania no mundo todo. Como acontece muito em Hollywood, muito sucesso, Adam West e Burt Ward começaram a se estranhar nos bastidores, achar que um tinha uma fala mais importante que a outra. Para vocês terem uma ideia, cada um tinha o seu trailer, um ficava esperando o outro ir primeiro, ninguém queria ir primeiro, como ficar esperando lá. Então, como um ficava esperando o outro, muitas vezes eles atrasavam o cronograma de filmagem. Até o Burt Ward reclamou certa vez que as pausas que o Batman fazia, por exemplo, eu estou pensando assim, era para ficar mais tempo na tela. Então eles começaram meio que a se estranhar. Fora isso, foi passado aí, a partir da segunda temporada, a série começou a cair de audiência. E eles tentaram, na terceira e última temporada, trazer um novo personagem para dar um respiro. Aí eles trouxeram a Yvonne Craig, uma modelo e atriz, para fazer a Batgirl. A Batgirl surgiu aí então com uma tentativa de reavivar a série. Ela vai aparecer em vários episódios da terceira temporada. Ela era Bárbara Gordon, ela é filha do comissário Gordon. Ela era uma bibliotecária. Ela se veste como uma Batgirl, tem uma moto. Ela vai ajudar aí os dois a combaterem o crime. Inclusive, ela aparece na terceira temporada na abertura. Aparece em abertura normal, de repente aparece a motinha dela cortando aí a cena. Com essa Batmania toda, nada mais natural do que o Batman ir para o cinema. E foi feito um longa-metragem. Batman, o Homem-Morcego. Com os atores que participavam da série. Então vieram o Adam West, Burt Ward, o César Romero como Coringa, o Burgess Meredith como Pinguim, Frank Gorshin como Charada e a Lee Meriwether como a Mulher Gata. Julie Newmar não participou.
desse filme. E era uma coisa muito interessante porque esse filme levou aí a enésima potência às loucuras da série, né? Tem uma parte que o Batman vai ser atacado por um tubarão, então ele tira o bate-repelente de tubarão. Tem uma parte que ele tá fugindo com uma bomba e ele sai com essa bomba correndo por vários cenários, vários momentos, aparece uma banda que atrapalha ele, é muito interessante. Aparece o Batcóptero aí, né? Aliás, foi uma das primeiras vezes que apareceu o Batcóptero na mitologia do Batman, foi nessa série. E o filme fez aí um grande sucesso na época. Isso só reafirmou a Batmania. Será que foi? Cancelada a série para tristeza de muitos fãs, Adam West, ele ficou muito vinculado ao personagem, ninguém chamava ele para fazer outras coisas. Ele ficou muito revoltado com o Batman, ele ficou com raiva do personagem, inclusive, chegou a dizer isso, ele chegou a pensar isso também. Mas depois ele falou assim, quer saber de uma coisa? Eu vou ficar em paz com esse personagem. Ele trouxe muita coisa boa, vou entrar de cabeça mesmo nele e eu não tô nem aí. E ele passou a fazer várias aparições em coisas ligadas ao Batman. Ele dublou o Batman numa temporada do Super Amigos. Ele também dublou o Batman, num desenho que tinha da Filmation. É verdade, Batman. O pinguim se regenerou mesmo. É incrível, porque só nesta semana ele ajudou os meus homens 3 vezes. Comissário Gordon, o senhor acredita que o pinguim está do nosso lado? Vamos ver para crer, Robin. Eu ainda não confio naquele maldoso xereta. E é muito interessante que aqui no Brasil, esse desenho da Filmation, eles trouxeram os dubladores da série e levaram para o desenho. Então quem assistia a série, quem assistia o desenho, eram os mesmos dubladores. Inclusive esse desenho da Filmation vai ter a mesma pegada da série. Além da dublagem brasileira, ele vai ter o mesmo tipo de trama, a mesma coisa, inclusive com o narrador. É a mesma coisa que acontecia no seriado. Com o Adam West em paz aí com o Batman, né? Ele começou a ser requisitado em Hollywood para outros projetos também. Ele apareceu em 3 desenhos animados muito legais. A Família da Pesada, ele nada mais é que o prefeito da cidade. Então ele aparece em vários episódios. Nos Simpsons, ele aparece também como Adam West, inclusive o Homer. Pessoal, esse aqui é o Batman, uma passagem muito interessante. Adam West! Hey kids, Batman! E nos Padrinhos Mágicos ele aparece também, além de como Adam West, como o Homem-Gato, como Catman em inglês, né? Para fazer inclusive um paralelo com Batman. Tem um cinto de utilidades parecido. E ele apareceu também no episódio 200 de Big Bang Theory. Até eles comentam quem é o melhor Batman. Christian Bale. Oh, please. Even my poodles know Bale's overrated. E no episódio famoso dessa série, ele cria nada mais, nada menos que uma dança. O roteiro era o seguinte, ele entrava num bar e uma vilã, que uma curiosidade, é interpretada pela Jill St. John, que é uma atriz que vai participar de um filme do 007, inclusive, ela vai lá e coloca alguma coisa na bebida dele, então ele fica totalmente alucinado. Então o diretor disse pra ele assim, Adam, você tem que fingir que você tá alucinado. Aí ele pensou, poxa vida, eu tô num lugar aqui, num bar, todo mundo dançando, o que eu vou fazer? Aí ele fez a famosa dança, bate-dança, né, que ficou conhecido como Batuze, que é uma dança assim. Inclusive, o John Travolta, em Pulp Fiction, vai fazer essa dança, né, junto com a Uma Thurman. Outra influência também das Meninas Superpoderosas, o prefeito liga para elas através de um telefone, também é a mesma coisa. E depois que ele aceitou que ele não poderia ser dissociado do Batman, ele não se levou muito a sério. E eu, Tribal, particularmente eu acho muito legal. Ele praticamente deixou rolar aí e praticamente aí virou um ícone da cultura pop, inclusive aqui no Super Tribo nós temos o nosso cenário aqui, uma homenagem ao Batman de Adam West. O Tribal vai se lembrar que quando a gente fez o programa dos atores que interpretaram o Batman do cinema, nós dissemos, calma, não vamos colocar Adam West ainda. Por quê? Porque ele foi um diferencial, né? Ele marcou gerações aí, é um programa muito divertido, é um programa muito interessante. Aqui você tem uma caixinha, né? Que eles lançaram a série toda, uma coleção. Se você conseguir aí encontrar pela internet, recomendo, porque você vai ter em mãos aí um dos tesouros da cultura pop. Infelizmente, Adam West faleceu em 2017
e deixou aí para trás essa marca com esse personagem. Uma pena aí que ele tenha nos deixado. Para sempre aí a gente vai ter na memória esse Batman que, apesar de ser fora de forma, apesar de ter essa máscara meio maluca, ele junto com o Robin, quando eles entravam no Batmóvel e iam para Gotham City, trouxe muitas alegrias aí para muitas crianças e muitos jovens, até hoje muitos adolescentes. Santo Adam West, Batman! É isso aí, Tribal. Espero que você tenha gostado desse programa. Ele foi um tributo a uma das maiores séries, um dos maiores momentos aí da cultura pop, e ao Adam West, que marcou aí época como esse Batman tão diferente, tão adorado pelos fãs. É isso aí, nos acompanhe pelas redes sociais, se inscreva no canal, deem sugestões e acompanhe a gente, Tribal, porque afinal de contas, somos todos da mesma tribo.